O Senhor nos chama de volta ao primeiro amor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, de 1 a 7. Precisamos despertar como cristãos para voltarmos ao primeiro amor, manifestando o entusiasmo com o Senhor e a sua obra, como nos primeiros tempos. Essa chama não pode se apagar. Do contrário, tudo o que fizermos será mecanicamente, e isto desagrada ao Senhor. Éfeso é a primeira das 7 igrejas da Ásia Menor para as quais foram escritas cartas da parte do Senhor por intermédio do apóstolo João. Cada igreja descrita em todo esse contexto traz em si mesma uma radiografia de suas entranhas, bem como retrata a história eclesiástica em todas as épocas. A palavra Éfeso, por exemplo, significa desejável. No entanto, aquela igreja tornou-se descuidada, mecânica, sem entusiasmo. O Senhor fala à igreja como um todo, mas fala também a indivíduos, e é como indivíduos que definimos a temperatura espiritual da congregação. O Senhor tem as estrelas ou os anjos em suas mãos sob o seu controle. Ele é o Senhor da igreja. O Senhor é Deus de oportunidades e sempre espera que mudemos as nossas posturas. Por isso, Ele fala amorosamente a cada igreja. Todos os acontecimentos à nossa volta apontam para algo de uma magnitude infinitamente maior, a segunda vinda do Cristo. E antes da segunda vinda propriamente dita, o arrebatamento da igreja, e este acontecimento é iminente. Por isso é tão necessário que a igreja se apronte para aquele dia glorioso, quando encontraremos com o Senhor nos ares e haverá as bodas do Cordeiro. Contudo, quando o noivo chegar, quer encontrar uma noiva alegre, feliz, avivada, entusiasmada, ataviada para ele como toda noiva deve ser. O que temos visto em nossos dias? Cristãos tristes, abatidos, sem viço, carregando a obra de Deus como se fosse um fardo pesado. Misericórdia. Precisamos urgente de avivamento, mas para isto precisamos voltar ao primeiro amor e amar o Senhor apaixonadamente. O que foi dito à igreja de Éfeso, que serve também para as igrejas dos nossos dias. O Senhor reconhece aquilo que é bom. Éfeso tem obras, perseverança e doutrina aprovadas. O Senhor repreende a igreja de forma dura. Éfeso abandonou a alegria do primeiro amor, o entusiasmo dos primeiros tempos. O Senhor aconselha e faz uma promessa. O primeiro amor pode ser restaurado se forem observadas 3 condições da parte do Senhor. Primeira condição: lembra-te de onde caíste. Lembrar o que foi perdido e cultivar o desejo de restabelecer a comunhão íntima. Vale para a igreja, vale para nós individualmente. Segunda condição, arrepender-se. É preciso arrepender-se, mudar de atitude, confessar o pecado da mornidão ao Senhor. Terceira condição, voltar à prática das primeiras obras. Era uma igreja que servia, trabalhava com zelo na obra do Senhor, provavelmente tinha uma agenda semanal repleta de atividades, era perseverante na fé e não desistia diante das adversidades, tinha zelo com os que ministravam. Possuíam uma doutrina sólida, separavam-se das falsas doutrinas. Rejeitava as obras dos nicolaítas, que encorajavam os cristãos a participarem das festas pagãs daqueles dias. Essa igreja, que parecia perfeita, ativista, separada, disposta a sacrificar-se, está sofrendo de uma doença espiritual muda, assintomática, a falta de amor pelo Senhor.
Quem via de fora não imaginava, pelo contrário, achava que aquela igreja era perfeita. Mas o Senhor vê mentes e sonda corações. Ele não se impressiona com as nossas exterioridades. Éfeso perder a alegria do primeiro amor porque perdeu de vista a consciência da presença de Deus. Na verdade, o que nos motiva a fazer com alegria a obra de Deus é a profunda consciência de sua presença onde quer que estejamos. Assim como o verdadeiro amor conjugal deve tornar-se com o tempo mais profundo e intenso, do mesmo modo é o relacionamento espiritual com o Senhor. Aliás, o relacionamento conjugal tipifica o relacionamento que temos com o Senhor. Há casais que com o tempo se acostumam um com o outro e deixam de manifestar as gentilezas e atenções dos primeiros tempos. Deixam de se cortejar, de prestar atenção um ao outro, de trocar delicadezas e elogios. Fazem tudo direito, cumprem as obrigações, suprem necessidades, mas se esquecem de se devotar um ao outro. Tudo se torna muito mecânico, sem graça. Quando isso acontece, o relacionamento corre risco. Do mesmo modo acontece com o nosso relacionamento com o Senhor. Arrepender-se é preciso, ler a Bíblia, orar, adorar, antes de qualquer outra coisa. Jamais podemos esquecer o nosso chamado para adoração. Hoje, a gloriosa cidade de Éfeso não passa de um montão de ruínas, onde não brilha mais luz alguma. Descobrimos que o Senhor não estava brincando ao usar aquelas palavras de dura repreensão. Não houve mudança naquela igreja, ela perdeu seu candeeiro. A antes desejável tornou-se descuidada, negligenciou o entusiasmo do amor a Cristo e perdeu seu lugar de privilégio. As instruções de Cristo a Éfeso servem para a igreja de hoje, bem como para os relacionamentos conjugais partidos. Aquele que vencer a negligência e permanecer fiel receberá como premiação o privilégio de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor fala aqui de plenitude, de vida eterna. Isto é avivamento.